Estamos de volta agora para falar sobre dois assuntos com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. A gente vai começar falando de um brinquedo que é uma febre entre a garotada, o Spinner Hand. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Eu vou pedir para o pessoal já ir soltando umas imagens para a gente poder ir falando sobre ele. É um brinquedinho simples, né? E que Pois é. virou... Eu não sei se o pessoal de casa já sabe, mas esse brinquedo ele surgiu lá na década de 90 e ele foi inventado justamente para aquelas crianças hiperativas e para as crianças que tinham déficit de atenção na época. Então, como a psicopedagogia ela veio ali depois de 1995, né? Então tinha muita coisa que não tinha muita fundamentação científica que o pessoal usava, né? Uma dessas ferramentas é esse brinquedo. E assim, o que que ele faz? Porque assim, a gente olhando parece que tá só rodando um negocinho, né? Isso. Ele promove uma sensação de conforto por conta da sensação tátil, né, da criança, então, rodar esse instrumento e justamente a questão visual. Né? Então, antigamente, acreditava-se que rodando esse brinquedo, a pessoa olhando para o movimento e sentindo o que ele proporcionava, as sensações que ele proporcionava, né? E isso fazia com que a pessoa se concentrasse, então, naquela atividade que ela precisaria ficar concentrada. Mas, hoje em dia, a gente sabe, não tem nenhum estudo que comprova essa finalidade, né, para a questão do déficit de atenção e da hiperatividade. A gente sabe que esses brinquedos com estimulação tátil, eles são muito importantes para aquelas crianças que desenvolveram um quadro de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, porque eles acalmam. A questão do rodar, né, eles ficam olhando para aquilo, então quando está numa situação de estresse, isso provocaria então um sentimento de calma, um relaxamento nessas crianças. Olha que interessante. Será que foi isso que acabou pegando a garotada, que às vezes fica muito ansiosa? Pois é, e a propaganda, né, desse brinquedo é justamente essa, é o brinquedo da atenção. Só que é uma faca de dois gumes aí, né? Porque se a criança não dá o devido... não utiliza da maneira correta esse brinquedo, ele acaba distraindo. Então, tem muitas escolas que estão proibindo a entrada desse brinquedo justamente porque as crianças elas têm comprado muito isso e elas ficam todo momento fazendo esses movimentos com esse brinquedo, então desviando a atenção quando deveria se concentrar. Teve uma reportagem no G1 que eu estava vendo que dizia que era bom para a garotada sair um pouquinho do celular, né? Isso. E aí, mas ela pode acabar viciando nisso também. Pois é, porque é aquela coisa, né? Tudo que é demais é ruim. E é o que tem acontecido. Então, tem virado uma febre. Todo mundo quer ter esse brinquedo e todo mundo quer ficar o tempo todo com isso. Então, tudo aquilo que é demais atrapalha. E ainda mais no desenvolvimento cognitivo. E é um brinquedo caro, barato? Então, eu estava pesquisando também. Eu encontrei de R$ 8,00 até R$ 55,00. Então, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Bom, e o segundo assunto que a gente vai conversar com Maria Carolina Lolli é sobre aquelas perguntas que a criança sempre faz, às vezes muito pequenininha ainda, e que colocam os pais naquela saia justa. Como é que eu respondo isso, né? E normalmente tem a ver com nascimento de bebês, como é que foi parar aí na sua barriga. Com a sexualidade. Exatamente. Né? E justamente assim, quando acontecem essas perguntas, na maioria das vezes, até mesmo os adultos, eles podem não estar preparados para responder aquilo. Chegam a ficar constrangidos às vezes, né? Então, a gente precisa pensar tanto no preparo do adulto que vai responder e também na maturidade da criança que está fazendo a pergunta. Porque se a gente ultrapassa os limites, pode ser ruim também. Né? Então, quando a gente está numa situação de desconforto com uma pergunta, a gente sempre indica, recomenda que você responda com outra pergunta. Então, por exemplo, a criança pergunta para você o que é sexo? Então você, na hora já fica, né? O que eu vou falar? Né? As pessoas começam a pensar, imaginar histórias para contar, né? Só que muitas vezes a criança viu escrito em algum lugar a palavra sexo. Então, você pergunta, por que você quer saber sobre isso? Aí a criança te fala, talvez não é nem o fato do ato sexual que a criança queira saber. Talvez ela tenha visto aquilo e você precipitaria uma resposta que não está ali nem para a maturidade da criança, até mesmo para você, né? Não é uma coisa nem confortável para você responder. Então, quando a gente se encontra em uma situação desagradável, difícil, né, para você responder, a dica que a gente dá é sempre responder com uma nova pergunta. E isso acontece, assim, essas perguntas mais, vamos colocar, cabulosas das crianças, tem uma fase principal? Então, a principal fase é depois dos 6 anos, né? Quando as crianças elas ficam mais curiosas para as coisas. Só que isso depende de criança para criança. Tem crianças que têm 4 anos, por exemplo, que tem já um desenvolvimento cognitivo maior e pode surpreender com uma pergunta dessa. E uma criança com 4 anos, com 6 anos, por exemplo, ela não está preparada
para saber de tudo, nos mínimos detalhes, como muita gente pensa que deveria responder para essa criança, né? Então, quando acontecer uma coisa dessa, pergunta, responde então com uma outra pergunta. Perguntando então por que ela quer saber aquilo. Por que você quer saber? Onde você viu falar sobre isso? Alguém te falou sobre alguma coisa que você ficou em dúvida, né? A gente não vai surpreender ninguém, assim. Agora, em relação a essa história dos bebês, se ela disse, porque minha mãe do meu amiguinho está grávida, ou porque às vezes a própria mãe está grávida, né, do irmãozinho e tal, é melhor contar a história da sementinha. Como é que faz nessa hora? Pois é, Elaine, o negócio é assim, a gente precisa pensar na idade da criança. Né? Não tem como você explicar biologicamente falando para uma criança de 6 anos. Né? Então, assim, para sair do desconforto, precisa considerar a idade da criança. Se essa pergunta foi feita depois dos 7 anos, aí dá para você falar, olha, você pode recorrer para o lado mais científico da coisa. Como que o bebê foi parar na minha barriga? Ótimo. Então, existe o papai e a mamãe, né? E daí você conta aquela história, só que sem dar muitos detalhes. Né? Quando a criança tem mais idade, 10 anos, por exemplo, aí sim você pode entrar no assunto mais a fundo, que daí ela vai ter preparo cognitivo para isso, né? E já estaria na fase da gente comentar sobre determinados assuntos com essas crianças, porque assim, se a gente coloca muito cedo, né, a história da sexualidade ali, a gente também pode precipitar alguma coisa que não deveria. Uma curiosidade, ainda, de repente. Uma curiosidade, assuntos que não pertencem a essa faixa etária. Então, depois dos 9 anos, entre os 9 e 10 anos ali, sim. Mas antes disso, dá uma acalmada, né, tenta meio que sair pela culatra que vai dar mais certo. Agora, tem aquela história de falar, é a cegonha e tal, e de repente, se essa criança for conversar com outra que já tem um pouco mais de informação, não existe cegonha, tipo assim, meio que acaba com a ilusão da criança, a né? Da cegonha, da sementinha, também a gente tenta evitar, né? Vamos falar, fala em células, né? As crianças, a partir dos 6 anos ali, as professoras, elas já têm introduzido a questão das células, né? Então, fala, olha, encontra uma célula, o espermatozoide, encontra o óvulo, mostra na internet como que acontece, pronto, já está respondida a pergunta. Não precisa comentar detalhes de como é que conseguiu encontrar. Entendi. Justamente. Agora, assim, tem crianças que são mais cheias de porquês, né? Isso. Tem, inclusive, a fase dos porquês, Isso. né? E aí, o que é o ideal? É ir com um pouquinho da resposta, vai devagarinho, com um pedacinho da resposta? Isso mesmo. Então, assim, como que o bebê foi parar na sua barriga? Existem 2 células, o espermatozoide e o óvulo. Aí o espermatozoide encontra o óvulo, vira um bebê. Ela vai, mas por quê? Porque é justamente assim que acontece. Né? Então, a gente tem que, sempre quando a criança pergunta muito por quê, você tem que sempre afunilando o seu repertório de perguntas. A gente sempre vai procurando um ponto final, sabe? Para não deixar muitas dúvidas. Então, você vai sempre fechando as perguntas das crianças. Entendi. Isso porque é assim mesmo? Porque dessas respostas, às vezes, mais vagas, é ruim? É ruim. Porque justamente nessa fase dos porquês, ela precisa disso para começar a construir assim, a questão da lógica, a questão da criatividade, da imaginação. Então, o raciocínio lógico ele depende desses porquês. Então, você cortar no porquê sim, porque depois eu te falo, não sei o quê, isso é ruim. Né? Então, a gente sempre tem que dar alguma resposta. Só que, assim, tem que ver, né, a maturidade da criança para você não precipitar coisas que não estão na fase certa de acontecer. O ideal, então, é ir dosando essas respostas. Dosando as respostas. Um pouquinho por vez, e se ela for perguntando mais, aí vai ampliando. E daí você sempre... mas por quê? Por que você quer saber? Quando você faz uma pergunta, a criança faz um porquê para você. Por que você quer saber? Porque fulano de tal falou alguma coisa. Então, vamos ver o que ele falou. O contexto da história. O que foi falado. Aí você não se precipita, você sai da saia justa e responde exatamente aquilo que a criança quer saber. Você não vai além dos limites dela também. Se contar com uma criança muito nova, por exemplo, alguma coisa mais biológico, tal, pode criar um choque na cabecinha dela? Então, falando dos mínimos detalhes ali, né? Sim, e até mesmo no jeito que essa criança pode depois olhar para o pai, olhar para a mãe. Né? Então, a criança ela tem meio que uma magia das coisas, né? Ela acredita muito em fantasia, muito em conto de fada. Só que a gente não pode falar a história da cegonha porque não é uma coisa real. Aí depois ela descobre que não é daquele jeito e perde a confiança em você. Né? Então, você falando a verdade, só que não expondo todas as casualidades que acontecem ali no decorrer do ato, né? Você está explicando para a criança o que não está mentindo,
e está dando assim uma resposta plausível para a sua idade. Mostra na internet, olha, essa célula encontra com essa, vira essa outra célula que depois vai ser o bebezinho. Pronto, respondido. Entendi. Agora, se de repente, além desse trauma, de repente, que pode criar na criança, pode acontecer, por exemplo, de gerar uma ansiedade por querer, de repente, diria, participar disso, ou querer tentar fazer isso para ver se acontece realmente? Isso. Depende de criança para criança, né? Por isso que a gente não pode ultrapassar os limites daquilo que a idade é capaz de entender ou não. Né? E para nos ajudar aí nessas situações, existem livros. Então, o pai pode comprar um livro que explica de onde vêm os bebês de uma maneira mais didática, justamente mais em função da idade dessa criança. Né? Então, temos vários recursos didáticos aí que podem ser utilizados nessas situações. Tem vídeos no YouTube, só que, é claro, a gente precisa olhar o que vai ser passado antes para a criança para que a situação não fique ainda pior. Bom, então, duas coisas. Primeiro, responder com uma outra pergunta. Isso, e depois nunca mentir para a criança. Nunca mentir para a criança. Isso mesmo, por Dar mais resposta desafiadora. curtinhas. Isso, sempre afinando, né, as suas respostas ali, sempre tentando chegar em um ponto final. Ah, por que você quer saber? Quem que te falou? Como que essa pessoa te falou? Né? Aí sim você responde, só que até o limite da criança. E se bater um desespero, dá para ela assim, papai vai pesquisar, mamãe vai pesquisar e depois te conta? Isso, fala assim, olha, faz o seguinte, agora eu estou um pouco ocupado, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Daí você vai lá, corre na internet, procura uma saída e depois. Fica tudo Só que certo. assim, o depois, né, o fato de falar depois para a criança, volta e fala, não deixa ela no vácuo aí esperando essa resposta, porque também seria uma maneira dela desacreditar, perder a credibilidade em você. Você prometeu que falaria, no entanto, não falou. Então, tá joia. Muito obrigada Imagina. pela participação mais uma vez.